Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos mais um dia da nossa leitura bíblica, continuando a nossa leitura do livro de Números. Amém? Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos por esse momento, pecado e livramento, porque o Senhor tem nos ajudado, Deus, a superar os obstáculos do dia a dia, as barreiras, e estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada por esse tempo, por essa liberdade. Senhor, obrigada pela liberdade de ler a Tua palavra, de Te adorar, de Te engrandecer. Obrigada, Deus, pelas nossas famílias, nossas casas. Continua falando aos nossos corações, nos dando sabedoria, entendimento, e que a Tua palavra esteja guardada em nossos corações. Toma cada vida aqui presente em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos continuar a nossa leitura hoje, Números capítulo 12 e 13. Amém? Então, vamos lá, acompanha aí comigo. A rebelião de Miriam e Arão. Para quem não lembra, Miriam, aquela irmã de Moisés, que cantou, louvou, adorou o Senhor lá do lado depois da travessia do Mar Vermelho. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. E diziam, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Vamos dar uma pausa aqui no 3, então. Primeiro, a gente vai ver que Miriam é a única que vai ter talvez fosse melhor eu ler primeiro, né, gente? Mas eu sempre me antecipo. É a única que vai ter um castigo, né, por essa rebelião contra Moisés. E a gente vê que, possivelmente, quando o verbo falaram, lá no original aqui, ele tá no feminino, por isso que entende-se que foi ela que começou essa rebelião, né, esse questionamento, e levou o irmão Arão junto, tá? E a gente vê ela começando a falar dessa nova mulher de Moisés, pode ser que Zípora já tivesse morrido e Moisés toma por esposa uma etíope. Talvez na sua Bíblia esteja outra tradução, não esteja etíope, é porque no original, se eu não me engano, é uma mulher de Cuxi. Cuxi era uma região que a Bíblia diz que era próxima ao Egito, mas entende-se que possivelmente também era Etiópia, né? Não tem como ter 100% de certeza. E a determinação do Senhor era contra eles se casarem ou darem-se em casamento ao povo da terra de Canaã, tá? Então, a princípio, Moisés não estava em pecado contra o Senhor se casando com uma mulher etíope ou de Cuxi, né? Dessa região. Mas logo depois ela diz, né, o outro motivo no coração dela dessa rebelião, né? Que é, de uma certa forma, esses ciúmes, né? Dessa liderança, porque o Senhor fala com Moisés, mas também fala conosco, né? E de fato eles tinham papéis importantes, Arão e Miriam ali, mas o Senhor chamou Moisés como líder do povo com um propósito. A gente vai ver o Senhor reafirmando isso aqui mais à frente. Talvez Miriam pudesse ter se sentido ameaçada, né? Porque agora o Senhor levantou esses outros líderes, né, para poder ajudarem ali Moisés Por que a gente não bota o cachorro no chão? Porque ela tá latindo, eu não sei o que é pior. Ela latir e atrapalhar o vídeo. Filho, fica quietinha, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei o que é pior, ela latiu, ela fica perturbando, passando aqui na câmera. Come sua comidinha, come. Toma. Desculpa. Ela pode ter se sentido, né, essa liderança ameaçada por o Senhor estar levantando outras pessoas. Aí são conjecturas, né? Mas a gente vê que possivelmente Miriam que levantou aí esses questionamentos, essa rebelião, tá? E aí no 4, né? Então o Senhor vai repreendê-los, né? Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saem à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
Face a face falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temeste falar contra meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então, a gente vê que só Miriam é acometida, né, por essa doença, digamos assim. Então, disse Arão, também me chama a atenção aqui agora, porque Arão era sacerdote, né, e também essa doença acometer Arão faria com que ele fosse destituído ali do serviço no tabernáculo. Então, também tem essa questão, né, ele ficaria impuro, né. Então disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado que loucamente cometemos, confissão de pecado que traz perdão. Não seja ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés, então, o sacerdote que clamava a Deus pelo povo, Arão, pede agora alguém que interceda por ele, né? Porque ele pede a Moisés para interceder ao Senhor ali por ele e pela irmã Miriam. 13. Moisés clamou: Senhor, ó Deus, rogo-te que cures. E o Senhor respondeu a Moisés: Se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhado durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Assim Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias e o povo não partiu, enquanto ela não foi novamente recolhida. Depois disso o povo partiu e Hazerote se acampou no deserto de Parã. Então isso aconteceu ali naquele período que a gente acabou de ver no capítulo anterior, né, de que o Senhor, a nuvem se move para que eles saíssem do Sinai e fosse para Parã. E aí no meio desse processo, vê que não é uma coisa que era rápida, né, levava um tempo, coisas iam acontecendo ali no meio do povo, enfim. Isso acontece nesse período. E é interessante especificar aqui, né, então Miriam, ela vai ter que ir ali para o período dela de purificação, né, que a gente já vê o Senhor tendo determinado, quando alguém fosse leproso, teria esse período de isolamento, para então verificar se havia sido curado. Depois ele se apresenta ao sacerdote, faz os rituais de purificação, etc, etc. Só que é interessante o Senhor sinalizar, né, ficar aqui na palavra para nós, que Miriam atrasou o povo. A partir desse pecado, ela teve que se recolher e o povo teve que ficar esperando ela para prosseguir viagem. O que traz para nós esse entendimento, né? Que a rebelião, esse pecado de rebelião atrasa muitas vezes aquilo que Deus está fazendo ou quer fazer na nossa vida. Então, vamos para o capítulo 13, né? Peraí. Então, capítulo 13. Moisés envia os espias, né, a Canaã. E disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais envia um dos seus líderes. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. São estes os... Então, a gente vê também que não são aqueles outros que são príncipes que já estão liderando o povo de Israel. A gente vê que são outros, né, que são escolhidos para ir. Não sei se isso era bom ou ruim, né? 4. São esses os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Esse Oséias, se eu não me engano, é Josué, tá? Porque Josué, deixa eu ver se ele repete, no final ele vai falar, porque Josué é outro nome dado para, Oséias é outro nome dado para Josué, tá? Mas ele vai falar aqui no final da listagem. Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Asser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofs, da tribo de Gade, Gel, filho de Maque. São esses os nomes que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué.
17. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: Subi ao Neguebe e escala as montanhas. Vede como a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? É boa, é má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil, é estéril? Tem mata ou não? Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim, subiram os espias à terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. Subiram através do Neguebe e vieram até Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Enaque. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Vale de Escol no Brasil, mas conhecido como Itu, né? Um lugar que tem coisas assim, né, grandes, de tamanhos diferentes. Então, né, o povo foi, né, lá espiar a terra, ver o que tinha, né, ver de fato, né, que era tudo aquilo que o Senhor tinha prometido, uma terra fértil, enfim. E aí, o relato, então, que os espias trazem. Ao fim, versículo 25, ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Nela verdadeiramente emanam leite e mel. Esse é seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte montanhosa e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, divulgaram relatórios negativos da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Eles, é interessante, né? A Bíblia diz lá em Provérbios que aquilo que, assim como o homem pensa, né? Assim ele é. Como ele pensa em seu coração, assim ele é. E eles mesmos se declararam, perto deles nós somos como gafanhotos, né? E se colocaram nessa posição diminuída e de medo, e ainda também com pouca fé, né? De que o Senhor estaria à frente deles. E aí, amanhã, nos próximos capítulos, a gente vai ver algumas coisas, né, a partir disso, mas eles já implantaram ali no meio do povo, então, esse espírito de desconfiança, de medo, de temerosidade, e aí a gente vai ver, né, o Senhor tendo novamente que agir com mão forte, como ele já agiria, creio, porque ele prometeu que daria terra, mas a gente vê em Jericó e nas outras cidades a mão do Senhor dando estratégia de como eles deveriam fazer, e uma parte desse povo tendo que, infelizmente, morrer e não ver a promessa, porque deixou que uma notícia ruim os amedrontassem, né? Os tirasse a expectativa daquilo que Deus tinha para fazer. Isso é muito importante para nós como uma lição espiritual, né? Que Deus promete algo e a gente olha para as circunstâncias e não crê que Ele pode fazer, né? Até comigo hoje eu creio que o Senhor tem falado a respeito dessa mensagem, né? Amém? Muito obrigada você que esteve aqui
Não deixe, se você está assistindo gravado ou ao vivo, não importa, deixa seu comentário, um amém, a paz do Senhor, ou alguma observação que você queira compartilhar com a gente. Deixa seu curtir no vídeo para que outras pessoas recebam e tenham a oportunidade de estar aqui lendo a Bíblia com a gente. Obrigada pela companhia de vocês e até amanhã, então, se Deus permitir. Fiquem com Deus, uma boa noite.